Bem-vindos, amigos da Rede Globo. Sejam bem-vindas ao meu canal novamente. A Ju já é cliente aqui, então toda vez que eu tenho dúvidas, é a Ju. Eu tenho amigos até em outros lugares que me ajudam sempre que eu tenho dúvidas. São pessoas que são o alicerce do meu trabalho e me ajudam a crescer. Júlia, veterinária, amiga de muitos anos, já trabalhamos juntos. E assim que aconteceu a história do HV1, né, do herpes vírus equino, eu já conversei com ela para trocar uma ideia sobre isso, descobri umas coisas interessantes, conheci também um pouco mais através da matéria do Adestramento Brasil, que é um parceiraço Adestramento Brasil, fonte segura. Então, se você quer saber alguma coisa, vai no Adestramento Brasil que você vai ter matérias boas. Inclusive, siga o Adestramento Brasil e eu vou deixar um link aqui embaixo do canal do YouTube da Júlia, tá? E também lá do outro lado, aqui onde está o meu dedo, ó, assim, atrás, vai aparecer um card, que é um izinho que você clica para ir no canal da Ju e se inscreva lá, tem vídeos maravilhosos, ela fala de potro, são coisas muito bonitas, muito informativas. E aproveita, se inscreva aqui no canal também. Ju, sem delongas, vamos ao que interessa, tá bom? Vamos lá. É impossível falar do herpes vírus equino sem fazer referência ao Covid, porque nós estamos influenciados, vemos isso todo dia, já estamos há um ano sofrendo com a Covid, ou o Covid, eu acho que eu errei, enfim, com o vírus, com a pandemia, então está sendo Uhum. muito difícil para todo mundo. As pessoas que eu perguntei e conversei sobre EHV, né, do herpes vírus, disse, eu não acredito, de novo, que saco, cara, não é possível, né? Teve gente que me falou que só falta cair um meteoro, outros que me disseram, estamos esperando a invasão alienígena, né? Em agosto vem a invasão alienígena, porque o que está acontecendo, Ju? Nos explique, por favor. Tá bom, vamos lá. Bom, oficialmente, então, agora boa noite a todos que estão assistindo a gente. Bom, eu vou situar primeiro o pessoal, tá, Darko, falar algumas Sim, coisinhas aí. Esse surto que teve agora na Europa é um surto da rinopneumonite, que é uma doença causada pelo herpes vírus, tá? Nesse sim. caso, é o herpes vírus tipo 1. Eu vou depois falar um pouquinho sobre o vírus, e aí vocês vão entender melhor essa questão. Mas o que aconteceu na Europa, então? A FEI foi notificada no dia 20 de fevereiro, tá? Agora, que teve um surto em Valência, na Espanha. E estava tendo um evento com muitos cavalos, e a primeira iniciativa que a FEI teve foi identificar os 752 animais, então é muito animal, tá? Os 752 cavalos que estiveram em Valência desde o dia 1º de fevereiro, que a gente vai explicar também por que assim, foi avisado dia 20, mas por que eles pegaram desde o dia 1º de fevereiro, tá? A gente vai entrar um pouquinho nessa parte. E aí eles bloquearam o trânsito desses animais. Então, agora, sem contar que eles também cancelaram diversos eventos, já tem 10 países que tiveram cancelamento de todos os eventos equestres internacionais. Os nacionais estão ocorrendo, dependendo do número de animais, se é um evento mais local, mas a FEI, mesmo assim, está solicitando que seja repensado para esses eventos serem cancelados, tá? Então, dentro desse contexto, antes da gente aprofundar mais o que está acontecendo na Europa, vou já falar dessa história Covid, né, que a gente está vendo uma pandemia assustadora, e agora essa história do surto. Os surtos, gente, são sempre definidos pela epidemiologia, e quando a gente tem um aumento de casos de forma abrupta, a gente sempre vai ter casos de certas doenças conhecidas. O herpes é uma doença que está no meio equestre, é normal, o tipo 1 é um tipo de vírus, o herpes vírus tipo 1, que é conhecido, só que ele sofreu uma mutação
criou uma cepa nova, e aí essa cepa foi responsável por esse surto, com muitos animais acometidos, né? E aí, consequentemente, algumas mortes. Para vocês terem ideia, ontem eu peguei os dados da FEI, tinham 11 mortes oficiais causadas por essa nova cepa do herpes vírus tipo 1, e eles falam até que talvez tenham mais casos, mas que eles estão vendo relatos em redes sociais, mas ainda não são casos confirmados. Então, realmente, confirmados para herpes são 11 mortes, mas a gente tem uma série de cavalos afetados. No dia 1º de março, tinha aí só em Valência 83 cavalos mostrando algum tipo de sinal, tá? E dentro disso, 8 países europeus com casos confirmados da doença. E aí vem todo aquele desespero, porque Quantos como a gente está países, vivendo Jô? uma pandemia, 8 países com casos 8. confirmados. 8 países Uhum. na Europa. Mas assim, esses cavalos são animais de alto valor, de grandes competições. Então, muitos deles já tinham saído de Valência, inclusive quando foi notificado o surto. Então, esse é um ponto também a ser considerado, né? Lógico, estão todos sendo monitorados, mas são animais que já foram em trânsito já estiveram em trânsito, estão muitos em outros lugares. Em relação ao Covid, não é o fim do mundo. A gente está vendo uma situação muito difícil, né? Nem vamos entrar muito assim nessa questão do Covid, mas está sendo extremamente difícil. Mas o coronavírus é a mesma história. Era um vírus já conhecido, só que uma cepa nova, mais agressiva, e que do mesmo jeito que o herpes, até eu vi a live, tá tendo muitas lives sobre o assunto, a live da Carla Dantas, que é veterinária da DECRA, maravilhosa. Ela falou que quando ela ficou sabendo do surto na Espanha, ela falou, eu já sabia, porque era esperado. Mesma coisa, acredito, do coronavírus. A gente sabia que vinha uma pandemia em breve, os epidemiologistas já sabiam, porque a gente tem, as pandemias elas são cíclicas também, só que até não se esperava que fosse o coronavírus que fosse causar isso. Estava esperando muito mais influenza, tá? Uhum. Mas foi o coronavírus e aí estamos agora nessa batalha para controle. Uhum. O herpes vírus também, todo mundo se preocupa muito com os cavalos na questão de influenza. Então, isso que a gente está tendo também é por uma negligência na verdade, uma subestimação do herpes, da doença, né, na criação de equinos, tá? Sim. Aí, Darko, acho que eu posso falar um pouquinho sobre o vírus para a gente entender melhor o que está acontecendo. Perfeito. Se você quiser, eu tenho vídeos aqui também, um só. Quando Sim. você quiser, está disponível para a gente mostrar imagens, tá bom? A gente pode... Eu vou falar um pouquinho sobre o vírus, Tá. para até o pessoal entender os sinais que você vai mostrar aí nesse vídeo, tá bom? Perfeito. Deixa eu então, gente, posso voltar um pouquinho só Claro. a gente poder... Se você não precisa responder agora, você pode responder depois, porque eu gostaria de entender melhor qual é o nível de periculosidade da doença. Então, quando a gente faz um paralelo com a Covid, eu tenho certeza que todo mundo está literalmente com esfíncter na mão, porque no YouTube eu não posso falar outra coisa, está com esfíncter na mão, por quê? Porque as pessoas estão com medo de chegarmos chegar a um nível pandêmico. Então, eu acho que o objetivo da nossa live é conseguir alcançar essa questão, tá bom? Então, se fica super à vontade. Turma, se tiver qualquer eu vou falar dúvida, um pouco... Vai lá. Eu vou falar, então, um pouco sobre o vírus, que aí eu já vou te responder isso, tá? Bora. Então, vamos lá, gente. O herpes vírus, ele é um vírus que, para vocês terem noção, a gente tem 9 sorotipos aí conhecidos, então vai de 1 a 9. Os mais comuns
são o EHV, né, Equine Herpes Virus, o 1 e o 4, são os mais comuns. Esse que está sendo o causador do surto é o tipo 1, ok? E quais são os sinais que esse vírus ocasiona quando ele infecta o animal e o animal demonstra doença? Ele pode se manifestar de diversas formas, e esse é o problema, porque a gente não controla a forma que ele vai se manifestar. Ele pode se manifestar como doença respiratória, e às vezes, aliás, é a manifestação mais comum que a gente vê, tá? É uma das mais comuns, mas a doença respiratória vai ser desde um animal que pode ficar realmente mais grave, até pegar uma infecção secundária, até às vezes sintomas leves, principalmente se esse animal já teve contato, se é vacinado, enfim. Mas a gente tem outros duas manifestações, que é a forma neurológica e a ocorrência de abortos. Então, quando a gente tem, aqui no Brasil, principalmente, os surtos, eles ganham mais atenção, principalmente por conta de aborto. Éguas que estão ali, de repente você começa a ter vários abortos e também mortes de neonatos. Então, nasce o potrinho, ele já nasce extremamente fraco e morre na sequência, tá? Então, são esses 3 sinais principais, né? Respiratório, neurológico e problemas reprodutivos, aborto. E o herpes, ele tem uma distribuição mundial, pessoal. Todo lugar tem herpes equino. Não é privilégio da Europa, nem nosso, é mundial. Ele pode manifestar em qualquer época do ano, ele vai depender muito da imunidade do bicho. Por quê? A transmissão dele, e aí tá a relação com a Covid, até teve as fotos, eu divulguei algumas fotos que fizeram uma ilustração, né, o cavalo de máscara e a pessoa de máscara. A transmissão, ela é por contato direto. São secreções, fluidos. Então, vai ser por contato direto animal-animal, secreções nasais, ele fica em suspensão no ar, e aí animais até 5 metros de distância podem ser afetados. Também pode ter a transmissão por fômites, que são materiais que a gente utiliza. Então, utilizei um material num animal infectado e fui para outro, utilizei o mesmo material. Então, também eu posso fazer a contaminação, pode falar. Então, em relação à transmissão, ela é semelhante à Covid? Muito, sim, ela lembra muito, porque assim, é uma doença muito de caráter, por secreção, né, caráter respiratório também. Então, como essas secreções, esses fluidos contaminados que vão levar à transmissão, ela lembra demais, demais o Covid. Então, o transporte também favorece, e aí nos casos de aborto, os produtos de aborto também são fontes de infecção, tá? Então, os produtos seriam o feto mesmo abortado, a placenta, a secreção que a égua está jogando, ok? E aí, quais são os sinais que esse cavalo vai mostrar, né, dentro daquelas 3 variações de sintomas que a gente vai ver? Ele pode ter febre, aí da febre evoluir realmente para uma doença respiratória com descarga nasal, principalmente. Aí já se for neurológico, ele vai começar a apresentar incoordenação. Então é um animal que às vezes a gente confunde um pouco com claudicação, mas a gente faz uma série de exames que aí você consegue fechar que realmente é uma questão neurológica e não uma questão de dor, tá? Mas vai apresentar incoordenação, fraqueza, pode ter dificuldade em urinar, tá? Também dificuldade em defecar, e o estágio pior do neurológico é quando o animal entra em decúbito, que aí ele deita. E aí, como é que se levanta? Esse é o grande ponto do cavalo, você dá o suporte. Porque, assim, o herpes, por ser um vírus, gente, é que nem o Covid. Eu vou tratar, não existe remédio milagroso. Eu tenho que fazer um suporte naquele ser vivo para ele aguentar o processo, a imunidade dele contra o vírus aparecer, né? Ele produzir essa imunidade e aí se livrar dessa infecção. Então, por isso que se assemelha muito, não tem um tratamento específico, tá? A gente vai contornando os sintomas. E o problema do neurológico é esse, porque o surto que a gente está tendo na Europa, tudo indica que é uma cepa mais agressiva e ela levou muitos animais a sintomas neurológicos, tá? Então, os animais que morreram,
eles são decorrentes dessa variação neurológica da manifestação da doença. E porque é muito difícil você dar o suporte, mas assim, a FEI está tentando, eles mandaram mais veterinários para ajudar nos hospitais, porque é um tratamento muito intenso, também redes para manter esses animais em pé, porque a gente sabe que o decúbito para o cavalo é horrível, em tudo comprime órgãos, as coisas param de funcionar, ele não consegue defecar, o intestino para, tá? E, né, também a gente vai ter a manifestação pelos abortos, como eu falei para vocês, e a morte desses neonatos. Então, é isso que a gente pode ver na propriedade. E todos são o mesmo vírus, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Só que o herpes, ainda diferente do Covid, o herpes é um vírus inteligentíssimo, tá? Alguns de vocês talvez tenham herpes, já tenham herpes humano, né? E reparem que sempre que baixa a imunidade de vocês, aparece a feridinha na boca, né? Você fica com uma sensibilidade, às vezes não chega. Você tem, Darko? Então, e assim, não é que você se reinfectou, é porque, na verdade, o herpes, a partir da hora que ele entra no nosso corpo, diferente do coronavírus, ele não é eliminado. Ele fica latente, e ele fica latente no animal também. Ele se aloja no sistema nervoso, porque ele está sendo combatido, ele vê que ele vai perder a briga, ele fica quietinho, ele para de se multiplicar, ele fala, opa, deixa eu me esconder aqui. O sistema nervoso é um local que a gente não tem uma imunidade, né, um processo inflamatório tão grande, porque é um sistema que tem que ser preservado. Imagina se qualquer coisinha eu tivesse uma inflamação, íamos todos morrer de meningite. Então, ele é muito inteligente, ele se aloja ali no nervo trigêmeo e fica quietinho. Aí, a imunidade está alta, ele percebe isso, quando ela cai, ele vem, ele ataca. Então, essa questão, mas nossa, é o fim do mundo, o que a gente vai fazer? Fecha as fronteiras. Provavelmente não vai resolver. Talvez a gente já tenha essa cepa aqui no Brasil, tá? Porque pode estar num animal que está com latência, que está no estado de latência, o herpes. Era isso então, ele que eu só queria... vai manifestar... Exato, essa a grande diferença dele do Covid. Ele só vai manifestar se o animal tiver uma queda de imunidade. Uma queda de imunidade. Ou se a produção de anticorpo dele tiver mais baixa, né? Enfim, por isso que a vacinação acaba sendo uma arma muito grande. Assim, ela não vai... não significa que seu cavalo não vai ter, mas ela aumenta muito as chances dele não ter, tá? Porque ela vai manter os anticorpos dele alto, a imunidade dele alta, mas também não adianta nada eu vacinar se meu animal não tiver condições para fazer essa resposta imune. Perfeito. Então, nós temos uma alternativa preventiva já, que você já disse. Temos. Que é a vacina. Aumentar a imunidade do cavalo. Sim. Melhorar a imunidade, porque é um herpes que depende, para aparecer, da baixa imunidade, perfeito? Sim. Isso procede. E, além disso, lógico, assim, a gente tem que tomar as medidas sanitárias também. Como está tendo um surto, por que a FEI cancelou tudo isso, proibiu o trânsito desses animais? Porque o herpes também, ele é um vírus, e até porque que eles botaram lá desde o dia 1º de fevereiro, quem estava em Valência. Porque ele não é um vírus que nem a influenza equina, que a transmissão é muito rápida e o aparecimento do sintoma é muito rápido. Ele é um vírus que fica quietinho ali. E aí ele demora, às vezes, para mostrar os sinais. Para o animal realmente... Ele pode demorar semanas. Então, inclusive, o animal você testa e dá negativo no exame. Porque esse vírus está lá quietinho. Ele está na latência, porque ele sabe que não é a hora dele sair. Então, às vezes, esses animais, provavelmente, que tiveram em Valência, né, a FEI, eles vão ser testados com bastante frequência. A FEI já falou que está fazendo isso, está fazendo testes a cada X tempo, mas, assim, vão ser semanas, e aí os especialistas, né, no assunto vêm falando de segurar, né, o trânsito desses animais, evitar as provas pelas próximas 4 semanas, porque aí 4 semanas já é um período que a gente já vai provavelmente ver quem for mostrar os sinais, né? Já vai pegar esses animais, conseguir intervir e evitar a transmissão para os outros.
mas não tem, assim, como falar que a gente vai conseguir barrar. Talvez já esteja aqui, talvez nem se sabe se é uma cepa realmente, vai saber se a origem foi em Valência mesmo, às vezes era um cavalo que já trazia essa cepa, então é tudo muito novo, né, Sim, e os especialistas estão vendo, mas a ideia é sempre manter, como qualquer doença viral, o importante é a gente manter a imunidade, o sistema imune bom, porque o sistema imune ele precisa de energia, ele precisa tá tudo certo ali para o cavalo ou as pessoas, né, responderem. Então, sim, se eu tenho um animal imunocomprometido, lógico que eu tenho sim. mais chances. Mas aí tomar cuidado com isso. Então, se tem suspeita, isolar o animal, chamar o veterinário, porque acho que esse é o grande ponto também. As pessoas Sim. demoram muito para chamar o veterinário, só chama se o bicho está morrendo. Sim. Uma coisa, Ju, que eu queria falar com você e com todo mundo também. A live que está acontecendo hoje, dia 11 de março, nós temos informações do dia 11 de março. Ou seja, esse processo vai acontecer uma evolução de Sim. conhecimento de cientistas, veterinários. Então, nós estamos trazendo o conhecimento que nós temos hoje, dia 11 de março. Tá bom? Pode ser que Uhum. amanhã tenha alguns elementos que já podem estar mudando. Pergunta. Sim. Parece triste, né? Então, Uhum. já pode ser que já esteja no Brasil, sim, porque esse vírus ele é Pode? inteligente, ele fica incubado. A quarentena que os cavalos, se eu não me engano, uma instituição que eu li na matéria do Adestramento Uhum. Brasil, está obrigando que os cavalos vindos da Europa permaneçam 21 dias em quarentena, certo? Essa Uhum. quarentena tem qual utilidade? Tá. É justamente esperar para ver se alguém vai manifestar sintoma, narco, Tá. tá? É diminuir mesmo a transmissão, porque a gente precisa sim, e isso precisa ser feito. A diminuição de circulação precisa ser feita, as medidas de isolamento, qualquer animal que teve contato com um animal infectado tem que ficar em observação. Uhum. Todas as medidas sanitárias, então, transportou esse animal, eu vou lá e desinfeto o caminhão que fez o transporte, não posso colocar outro animal lá. Voltou esse animal do evento, baias isoladas para eles. Tá, Então, longe dos outros. perfeito. Porque senão você pode trazer para dentro, aí pegar todo mundo, né? E lembrem que Perfeito. assim, gente, o herpes até faz muito parte do meu calendário de vacinação, já lido com ele há muito tempo, porque realmente na reprodução ele é muito frequente na questão dos abortos. Então, a gente já faz a revacinação das éguas durante a gestação para isso, para manter títulos altos. Mas, mesmo assim, eu fazendo uma baita de uma vacinação em todo mundo, não adianta quando eu tenho uma pressão de infecção muito grande. O que significa isso? Muitos animais num espaço pequeno, e aí a contaminação, vamos supor que eu tenha 3 contaminados num lote de 10, e o que estão todos juntos amontoados. É o famoso aglomerar. Vai dar ruim. Não importa também que o animal seja vacinado. Se a pressão de infecção é muito grande, uma hora ele vai sucumbir, né? Uma hora ele vai ele vai se reinfestar, ele vai ter uma carga viral muito grande que vai sobrepor o sistema imune dele. Perfeito. Ju, eu tenho várias perguntas boas para te fazer. Eu vou Pode começar fazer. com Karina Bastos. Tá. Karina, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Você esteve na palestra e eu fico muito feliz por isso. Quais são as sequelas da doença para os cavalos que não morrem? Tá. Então, vai depender muito da gravidade dos sintomas, tá? Mas eles têm muita atrofia muscular, em vários casos, é uma atrofia bilateral, tá? Então, a gente pode ter animais que não têm uma coordenação total depois da doença, tá? Vão ser sequelas, isso no caso neurológico, né? Então, vão Sim. ser sequelas aí que podem ficar, sim, ao longo da vida do animal, mas vai variar muito, muito da gravidade, do tempo de recuperação, e o tempo de recuperação é a mesma coisa. Varia conforme a severidade dos sintomas. Perfeito. A Geórgia faz uma pergunta que já foi considerada a hipótese de mutação do vírus a partir dessa nova cepa?
E a ultrapassagem da barreira da espécie, ou seja, para bovinos ou até mesmo para os seres humanos? Tá. Então, Jorge, aliás, adoro ela, um beijo para ela. Então, Jorge, é o seguinte, por ser uma cepa nova, cepas novas significam mutação. Então, é uma mutação do herpes vírus equino tipo 1, tá? Então, já foi realmente uma mutação mais dentro da espécie equina. Tem possibilidade de um dia sofrer uma mutação com o herpes vírus humano ou de outra espécie? Tem, isso tem. É que os vírus, em geral, é um pouco difícil a gente ver isso, porque os vírus, eles são muito espécie específicos, ok? A maioria deles é muito espécie específica. Ele tem a preferência por aquele hospedeiro, ele vai estar sempre naquele hospedeiro. Quando que a gente tem essas mutações aí, que até no caso da Covid, né, tudo indica que veio de morcegos. Isso vai acontecer quando a gente tem um contato sem medida sanitária, sem nada, excessivo entre duas espécies, e aí você acaba forçando essa situação. Mas sim, tem a possibilidade, não tem relatos ainda, mas existe essa possibilidade. Até quem gostar dessa parte de mutação, enfim, de possibilidades, tem um filme que ele é hollywoodiano, né? Mas é bem interessante porque os caras pesquisaram legal para fazer. Aquele A Lenda, com o Will Smith, que seria uma mutação do vírus da raiva com o vírus do sarampo, né? Fazendo um vírus novo. Então, assim, tudo é possível, gente. Você começa a estudar, as possibilidades são assustadoras. Então, é até por isso que a gente bate muito na tecla que o médico veterinário ele tem que ser considerado a sério nesse país, um profissional de saúde, porque a gente acaba sendo, como a gente tem muito contato com esses animais infectados, né, como a gente está rodando por aí, a gente acaba sendo, e também a gente que faz os protocolos sanitários e cumpre eles, a gente é a primeira barreira para as zoonoses. Nós somos a primeira barreira para as zoonoses. É por isso que essa mutação não apareceu aqui no Brasil do Covid, por exemplo, apareceu na China, porque a China tem problemas gravíssimos de sanidade, que aqui no Brasil, embora muita gente tenha aquela síndrome de que tudo, do tupiniquim, tudo é uma porcaria aqui no Brasil, nós somos referência em questão sanitária, em diversas coisas, inclusive quando teve o surto de influenza, tá? Há alguns anos aí do H1N1, nós lideramos o controle sanitário, porque a gente é excepcional nessa parte. Então, o veterinário tem que ser considerado, inclusive, vou falar para vocês até um desabafo, não fomos vacinados para a Covid, a maioria de nós, e é aquela coisa, cavalo tem coronavírus, cão tem coronavírus, gato tem coronavírus, todas as espécies praticamente têm coronavírus. Temos aí diversos estudos mostrando, né, passou para o gato, numa pressão de infecção muito grande. E os leões que apresentaram lá no zoológico dos Estados Unidos. E aí, o pessoal continua achando que a gente não precisa ser vacinado. Então, assim, isso é só, né, um desabafo dentro de toda a história. Mas, sim, a Georgia, essa pergunta foi super pertinente, porque pode sim, mas no momento, graças a Deus, é só então, dos cavalos. Eu quero aproveitar para abrir um pouco mais essa pergunta, antes de passar, porque eu quero passar para as questões da febre, da coordenação, da questão... esqueci o nome. Que até acho que era uma boa botar os vídeos, né? O vídeo e eu vou colocar os vídeos. O pessoal ver essa Eu vou colocar os vídeos, mas antes eu queria fazer abrir já para o seu desabafo. O que você diria para um negacionista hoje, se você encontrasse com ele? Essa pandemia e esse nosso encontro com o herpes equino, por exemplo, qual a relação com o negacionismo, Ju? Tá. Bom, vou separar porque essa pergunta é complexa, tá, Darko? Manda pau, Mas primeira velho. coisa, em questões
de aparecimento, né? Tem muitos negacionistas, tem muitas pessoas que falam que foi um laboratório chinês que fez o bendito do vírus. Tudo indica que não, não tem porquê. Porque, assim, gente, as mutações ocorrem sim, tá? Porque do mesmo jeito que a gente está tentando sobreviver nesse mundo, os vírus, as bactérias, os fungos, está todo mundo tentando sobreviver. Então, a partir da hora que a gente começa a se tornar também muito eficiente em controlar, né? Enfim, eles estão tentando achar outras formas de conseguir infectar a gente. Já começa por aí. Segundo, tem vários estudos, tem muito diálogo nessa parte dos cientistas, falando que é culpa nossa, sim, essa história do Covid. É a nossa invasão absurda do meio ambiente, a destruição do meio ambiente. A destruição em si já aumenta as chances da gente ter pandemia, da gente ter contato com o vírus de outros animais, porque a gente está invadindo o ambiente deles, a gente está roubando o espaço deles. E ainda destruindo, a gente está trazendo esses animais para dentro das cidades, né? A gente está quebrando barreiras. Sem contar, nem vou entrar no aspecto ambiental, assim, de destruição de mata, destruição de cobertura vegetal, tudo isso ajuda a segurar as infecções. Então, a partir da hora que a gente destrói tudo, né, coloca aí asfalto e tudo, aglomera em todo lugar, é lógico que a gente está mais suscetível a ter essas mutações. Então, acho que é o primeiro ponto que para um negacionista, cara, sim, pode acontecer e vai acontecer. Não é a primeira pandemia, vamos ter mais. Uhum. Tinha até alguns especialistas, bem no começo da pandemia que eu vi, que comentaram que, putz, talvez até tenha sido bom que tenha sido coronavírus, porque talvez se tivesse sido influenza, a taxa de mortalidade ia estar muito mais alta do que com o coronavírus, tá? Então, tem todos esses aspectos, né? Mas ainda a gente tem os negacionistas que não acreditam na vacina, que é outra besteira, porque as vacinas são a melhor forma de prevenção, está demonstrado aí. Semana passada, mesmo no meio desse surto todo, eu vi uma notícia aqui no Brasil que os velhinhos acima de 90 anos, como eles já foram vacinados, né? Caiu agora, no mês de março em 70% a mortalidade no grupo. Então, você vai falar que não é da vacina, você precisa começar a repensar. E aí, todas aquelas outras medicações muito loucas que o pessoal toma, assim, tudo tem que ter embasamento científico, porque não é que, mas mal não vai fazer. Não, faz mal sim. Todo remédio tem efeito colateral. Você, às vezes, está tentando tampar num buraco que a gente sabe que não vai funcionar e ainda está abrindo outro. Porque eu fico até pensando, o pessoal que está tomando ivermectina a rodo, que é um antiparasitário muito seguro, né? Mas, às vezes, assim, gente, e as resistências parasitárias que a gente vai ter decorrente dessa palhaçada? Porque não é assim, nossa, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente toma. É que nem o uso de antibióticos indiscriminados, que a gente já tem, isso é normal, a gente já tem uso indiscriminado de antibiótico. Seleciona a bactéria, por que acha que a ivermectina não vai selecionar parasitas resistentes? Perfeito. E as pessoas têm que entender que a vacinação é um pacto, porque agora a gente já traçando com os cavalos, a gente está vendo isso. Né? Não adianta eu ter um animal vacinado. Eu preciso que todo mundo esteja vacinado. Aí sim eu crio uma imunidade, uma barreira dessa transmissão. Se eu não tenho isso, não adianta eu ter só uma parte. Essas pessoas vacinadas, pela pressão de infecção, elas têm mais chance de ficarem doentes também. Então, a vacinação é um pacto. Então, eu tenho falado muito para os clientes, tem muita gente mesmo desesperada. Eu estou estou revacinando os animais com mais frequência, tá? Graças a Deus, todos os meus clientes já têm o herpes vírus, né? A vacina contra herpes vírus no calendário deles, mas é esse o caminho. E não basta vacinar só os animais que vão para fora, ou só o animal que você gosta mais, ou até às vezes o proprietário quer vacinar e os outros proprietários do local não querem. Não vai adiantar. Tem que ser um pacto da comunidade. Então, acho que esse é o meu principal ponto para os negacionistas, porque eles levam ao fracasso também das medidas de prevenção e do alastramento dessas doenças.
Perfeito. Então, até a Carla mesmo, nessa live da Decra, porque eles têm a vacina que inclui, né, o herpes, e ela é um pouco mais cara, lógico que ela é um pouco mais cara. E tem muita gente que não compra por isso. E ela falou que a maior batalha dela é explicar para os proprietários, falar, olha, vale a pena, a gente precisa ter isso. Porque o pessoal acaba vacinando muitas vezes só porque é obrigatório. E hoje no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo, a influenza é a única vacinação obrigatória para a circulação dos equídeos. Então até a gente acredita que vai mudar. Vamos voltar à questão da vacina já, porque eu quero mostrar o Perfeito. vídeo para a gente falar um pouquinho sobre as doenças. A Karina agradece, muito obrigado, obrigado você, Karina, entendi perfeita. Geórgia está dizendo, entendi perfeitamente, adoro você. Gente boa demais e profissional competentíssima, arrasou nos comentários. Georgia, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela participação de todos. E agora eu quero mostrar um pouquinho. Põe o vídeo. Eu vou mostrar Porque o até é vídeo importante aqui. da vacina a gente ressaltar isso. Ela vai diminuir a transmissão, gente, da doença, isso está comprovado. Só que não protege contra a forma neurológica da doença. Até porque, como eu falei para vocês no começo, não tem como a gente saber se a manifestação vai ser neurológica, respiratória, tá? Então, não protege. Aí vamos ver aí o vídeo que o Darko vai pôr, que é muito chocante, né, essa imagem da dó do cavalo. Eu estou deixando com vídeo, com som, porque o som ele também... Ô Ju, o que está acontecendo aqui? Tá. Você pode aproveitar para narrar o que está acontecendo aqui. Claro. A gente está vendo o que eu comentei, né, da forma neurológica. Então, o animal está incoordenado, a gente vê que ele não tem muito controle sobre os movimentos dele, e tem sinais nítidos aí de fraqueza, né? Ele está tremendo ali nas patas da frente. Então, ele realmente é um animal que está incapaz de ficar em pé. E essa rede, foi o que eu falei que a FEI está ajudando muito, mandando essas redes para os hospitais com os animais acometidos, porque é uma forma da gente conseguir tirar o animal do decúbito. Porque visivelmente, né, esse vídeo mostra que não é possível você deixar esse animal sem suporte, que ele vai ficar se debatendo, não vai conseguir ficar de pé, né? Você vê que está cheio de proteção ali, ele bate com a cabeça na parede mesmo o pessoal tomando cuidado. Isso eles veem o trabalho também da equipe veterinária, né? Que é constante, tem que ficar em monitoramento esse animal. E ainda tem que dar todo o suporte para ele. Nessas condições, o cavalo tem chances de sobreviver? Tem. Lógico que o prognóstico, quanto piores os sintomas, o prognóstico é mais ruim, né? É pior. Sim. Então, lógico que vai variar muito conforme os sinais. Esse é um cavalo que tá feio. Você vê que provavelmente ele é um animal que, se não tivesse com a faixa, né, de apoio aí, ele estaria em decúbito direto. Sim, eu acho que tá bom para nós, né? Sim. Imagem muito forte. Eu vou mostrar somente duas fotos aqui, também de cavalos com herpes vírus. Uhum. Eles estão com algumas baias lá pré-montadas também, porque inclusive eles tiveram que tentar fazer uma separação ao máximo dos animais que estavam saudáveis ou recuperados, dos animais que estão apresentando sinais clínicos. Exatamente. Ju, quando foi
por volta de 20 e poucos de março, eu não lembro a data exatamente, eu entrei em quarentena na minha casa. Como a grande maioria dos brasileiros, você também, eu estava apavorado, com o coração na boca, Uhum. Sim. e eu aproveitei para fazer alguns vídeos. Um dos vídeos que eu fiz na cozinha da minha casa, eu falava o seguinte: vamos nos proteger, porque uma pessoa já morreu no Brasil, em março de 2020. E hoje nós alcançamos 265 mortes. Não, acho que já passou, Darko. Já passou disso. Ontem estava 270 mil, mais já. É. É impossível não se emocionar, porque eu estava aqui fazendo o meu trabalho com o Sim. vídeo e foi chocante, assim. O herpes vírus, ele tem um potencial de causar um dano tão grande também? Considerando a nossa realidade? Tá. Olha, você diz a realidade Brasil ou realidade mundo? Brasil. Vamos falar de Brasil, porque o Brasil é um caso à Tá, parte, né? tá. Olha, Darko, tem sim um potencial, lógico, grande. A sorte do herpes é que a transmissão dele é muito mais lenta do que um coronavírus, do que uma influenza. Então, por ser uma transmissão lenta, a gente tomando essas medidas, a chance da gente ter um sucesso é maior. Uhum. Mas também, a nível Brasil, lógico, eu vou falar por mim, né? Estado de São Paulo, todos os meus clientes, eles já tinham bastante consciência, assim, em relação ao herpes, não tanto da forma neurológica, tá? Tá. Até a forma respiratória, ela é muito negligenciada, muita gente acha que é gripe, né, que é influenza mesmo, e acaba só fazendo aquele tratamento de suporte, nem checa se é herpes ou não. Tá. Mas os meus clientes mesmo, os criatórios, hoje é muito comum fazerem o preventivo, principalmente Perfeito. nas éguas prenhes. Perfeito. Então, acaba sendo uma, uma vacina já bem comum no Brasil, só que a gente sabe que tem muita gente também que ainda tem a resistência, principalmente por conta de valor. Não acho que é por não querer vacinar, tá? Tá. E como tem essas questões de trânsito, e eu acho que tem chances da FEI colocar, porque vai ter um impacto muito grande até em Olimpíadas, talvez, né? Essa história. Hum. A gente tinha cavalos aí que estão acometidos, que estavam nesses eventos, cavalos olímpicos, né? Então, qual que vai ser o impacto, a gente ainda não sabe. Mas é bem capaz da FEI, pelo menos, pedir esse ano, por conta desse surto, a vacinação obrigatória desses animais para herpes. Sim. Mas, assim, eu não vejo tanta diferença da gente para o resto do mundo. Porque até a gente tem alguns protocolos aqui que nós somos mais exigentes do que lá fora. Até pelo Que Brasil bom. saber a dificuldade das pessoas Sim. seguirem as coisas todas à risca. Então, a Sim. gente às vezes acaba tendo protocolo. E também porque a gente é muito julgado em diversos aspectos, né? No exterior, às vezes o pessoal, isso é uma verdade, infelizmente, cobra coisas da gente aqui que eles lá não têm Que controle. eles não têm controle. É, Ju, mas acho que o nosso prognóstico Brasil, se as pessoas fizerem direitinho, acho que a vai gente bem. consegue controlar. Agora a Consegue. pergunta da pessoa simples que está no interior de São Paulo. Eu tenho um aluno, um amigo que mora aqui em Jaguariúna, outro que mora ali pertinho. Tem 2 cavalinhos no quintal de casa, um pangaré, sabe? É, ele tem um veterinário que não, talvez não esteja informado, etc. Ele está assistindo a live agora perguntando assim, tá, e no meu caso, o que que eu faço para prevenir Uhum, o tá. herpes? Claro que ele precisa ter o apoio do veterinário dele. Nós sempre definimos as estratégias sanitárias conforme o local. Tudo é individual, gente. Não existe assim, vamos fazer e ponto. Tem que ver a realidade dele. Mas se são animais que têm circulação, e a circulação não precisa ser, eu vou levar por uma prova. Uma romaria. Tudo bem que agora as coisas também Hum, estão diminuídas, até os eventos aqui no Brasil,
Vários deles estão sendo cancelados e é por conta da Covid, né? Não por conta do herpes. Perfeito. Então, isso também diminui a circulação. Mas, assim, se seu animal tem contato, às vezes, com aquele animal de cerca ali, que você não sabe o que o vizinho faz, você precisa tomar cuidado com esse. Você tem que ter esses protocolos, evitar também esses contatos entre propriedades. Então, talvez, você é beira cerca lá com o teu vizinho, ele também tem outros cavalos, você não sabe como é que é a sanidade. Cara, faz uma cerca mais afastada. Não deixe os seus cavalos em contato direto com os cavalos do vizinho. Perfeito. Porque esse é o problema também. Até foi uma das coisas que foram colocadas, que aqui no Brasil a gente tem um problema também de notificação. As pessoas às vezes têm medo de notificar. E tem medo que vão ser punidas. E não é assim. As medidas de fechamento, tudo, vão variar muito dependendo da doença e se realmente precisa, mas elas precisam ser notificadas, porque é importante justamente, teve o caso, sei lá, em Jaguariúna, sim, a região precisa ficar sabendo, os vizinhos dessa pessoa precisam ficar sabendo, para justamente protegerem esses animais. A gente endureceu os protocolos ali para não ter a disseminação da doença. perfeito. Então, tem esses pontos também que precisam ser considerados, mas eu acho que vacina nunca é demais. E Acho que qual tem que ser feita vacina a com... pessoa vai procurar primeiro com o veterinário dela, conversar com o veterinário dela? Qual seria essa vacina? Qual o nome dela? É que eu vou estar fazendo um merchan, mas a gente tem Vai fazer, várias no faça mercado. merchan, meu canal ainda pode, que é pequeno, fica tranquilo. Não vou ficar falando de laboratórios, mas a gente tem vários, tem a Decra, tem a Zoetis, tem vários, Tá. tá? Isso vale a pena o veterinário fazer indicação, porque até não é para as pessoas elas mesmas saírem vacinando, tá? Quando a gente vai vacinar, hoje mesmo eu revacinei, fiz o reforço anual de vários clientes, e que já me conhecem há muito tempo, e assim, a gente avalia animal por animal, porque se eu tenho algum aspecto naquele animal que indica que ele está doente, que ele está com a imunidade comprometida de alguma forma, eu não posso sair aplicando vacina nele. Então, a gente tem esse critério. Então, eu faço uma avaliação clínica ali, uma inspeção para ver se está tudo ok. Também a questão de armazenamento de vacina, compra e armazenamento, isso cabe ao médico veterinário, tá? É muito comum, eu já vi, nossa, em vários lugares que, assim, os caras vacinavam muitos animais, mas a vacinação, quando eu cheguei no local, era feita de qualquer jeito, o isopor lá aberto o dia inteiro, não respeitando a refrigeração dessas vacinas, e aí, o que adianta você fazer? Não tem mais utilidade, muitas dessas vacinas, porque elas ficaram expostas. E ainda a gente tem a questão que, assim, a única pessoa que pode atestar que o seu cavalo foi vacinado, realmente vacinado, é um profissional. É um profissional. Da saúde, é um veterinário. Claro. Eu vacinei. Quem que me garante que você vacinou nas condições corretas? Então, tem que fazer isso, e eu queria lembrar só uma coisa da vacinação também. Não adianta, se tiver um surto em alguma propriedade, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil, mas se tiver um surto da doença, gente, não adianta vacinar durante o surto. Você tem que esperar todo mundo ficar bem e aí manter os títulos altos. Não adianta eu fazer vacinação quando eu já tenho a doença instalada. Perfeito. Ju, eu quero deixar aqui então 3 dicas que você passou para a gente em relação à prevenção. Diminuir a circulação desses animais, contato com outros animais. É a primeira coisa. A segunda coisa, tão importante quanto, imunidade alta desses animais, alimentação, baixo Manejo estresse, sanitário. manejo sanitário. Então ele tem que ter uma alta imunidade. Então, galera, eu estou em dúvida, não tem mais dúvida. Circulação dos animais tem que cortar o contato deles, igualzinho nós estamos fazendo em relação à Covid. Imunidade alta, ou seja, o cavalo tem que estar forte, baixo estresse, tranquilinho, e aí o seu veterinário vai te ajudar. E a terceira coisa, vacina, somente e apenas com acompanhamento veterinário. Essas 3 coisas vão prevenir você, o seu cavalo de contaminar-se ou ter um problema aí com herpes vírus. Darko, só para fazer mais um adendo, dentro do que você falou do manejo sanitário que a gente comentou, ressaltar a questão de limpeza. Então, é limpeza de tudo, de caminhão, de material, de baia, tá? Cada animal ter o seu material,
tudo isso evita uma série, não é? A gente não está falando só de herpes, a gente está falando de uma série de doenças, essas questões de água compartilhada também. Ah, tá, são animais que estão no mesmo piquete, é uma coisa, mas às vezes a gente vai numa propriedade que bebedouros tem água compartilhada entre baias. Perfeito. Então, Perfeito. tudo isso tem que ser ao máximo evitado. E assim, teve qualquer sintoma, gente, qualquer coisa. Seu animal tem sintoma de alguma doença, não importa se é respiratória, neurológica, não importa. Você tem que chamar um médico veterinário. O que eu mais recebo de dúvida no meu canal também, eu recebo muita dúvida assim, ai, meu animal tá ruim, não sei o quê, você pode me ajudar? Cara, você precisa chamar um veterinário, ele precisa ir lá, ele precisa ver se está tudo bem. Não dá para a gente fazer as coisas à distância, a gente pegar dicas na internet e só chamar o veterinário quando o negócio já explodiu, né? Então, acho que isso é o ponto principal, incentivar. E, assim, teve contato com algum animal suspeito, não só de herpes, mas de qualquer doença infecto-contagiosa, monitorar, separar, isolar ele, monitorar também esse animal. E no caso do herpes, além de observar os sintomas, eles estão recomendando aferir a temperatura retal a cada 12 horas. Porque aí você já pega bem no comecinho, né? Febre. Enfim, que a maioria deles tem febre. Sim. Então, acho que são as dicas principais aí dos casos. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vai lá, abaixa aí, eu sei que vocês estão assistindo, inscreva-se no canal, vai no canal do Raia MV, e eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês acompanharem o canal da Ju, e vai acompanhar a Ju também lá no Instagram, mega veterinária, super competente, e não sou só eu que estou dizendo, a Georgia está dizendo também, os clientes e amigos. Então, eu estou precisando de um veterinário. Liga para a Júlia Riso que ela vai ajudar você, tá bom? E paga bem, porque merece, viu? Merece. Ju, eu não sei como agradecer a sua presença hoje. Eu não espero que a gente precise fazer outra live falando desse assunto. Pesado para burro, eu sei que é emocionalmente pesado para você, para mim, para todo mundo que está assistindo, mas super importante. E se necessário for, eu conto com a sua ajuda para fazer esse bate-papo de novo de 1 hora, que é sempre um tesão de conversa, tá bom? Eu fico obrigada, muito viu, Dário, pela oportunidade. A ideia realmente, espero que tenha sido simples, porque é uma doença complexa, né? Ainda mais porque ele tem essas questões de latência, de ficar escondidinho ali no corpo do animal. Mas espero ter ficado claro para as pessoas que a gente tem que sempre trabalhar em prevenção, manter o animal bem. Então, se eu tenho um animal, eu tenho que estar num score legal, não pode ser nem muito magro, nem muito gordo, tá com uma alimentação bacana, um manejo sanitário adequado. Se a gente tem qualquer tipo de animal, gente, em casa, não só cavalos, a gente é responsável por eles. E a gente tem que ser responsável, inclusive, pelas doenças que eles podem transmitir. Então, fazer o que o veterinário recomenda, chamar o veterinário quando necessário. E vamos lá. Não, como eu falei para vocês desde o começo, não é uma doença nova. Estamos acostumados com ela há muito tempo. É só uma cepa nova. Aí cabe a nós fazer as coisas direitinho para que essa cepa não vire um problemão, tá? Então, muito obrigada de verdade, Darko. Aí eu também por toda a propaganda. Eu que agradeço. E estou à disposição. Nunca é pouco fazer propaganda para você. E, amigos, se vocês estão interessados em algum assunto a mais, deixa um comentário aqui, porque eu vou ver aqui no canal, nesse vídeo. Como eu falei, aqui na descrição do vídeo vai estar o canal da Júlia também. Uma boa noite a todos, uma feliz quinta-feira, apesar do tema ser pesado, muitíssimo importante, tá bom? Um beijo grande para vocês. A Júlia, fica mais 5 minutinhos para a gente fazer uma fofoca aqui no Zoom, na sala, que eu vou desligar a transmissão aqui. Galera, um beijo grande para todo mundo, tá bom? E obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Falou, Obrigada Ju. a vocês. Boa noite.